perguntar para vocês se alguém tem algum ponto para a gente parar e rever sobre direito romano, que foi a nossa última conversa, a nossa última orientação. Aliás, direito romano foi a penúltima e a última foi direito medieval. Se vocês têm algum ponto que não ficou legal, que querem aprofundar ou, sei lá, conversar a respeito, podem parar, perguntar, que a hora é agora. Alguém tem algum ponto? Vocês querem dar sequência no conteúdo a partir de agora? Adriana, acho que você está falando, mas eu acho que está no mudo do seu microfone. Deixa eu... Aí, deu? Agora estou te ouvindo. No direito romano, eu fiquei em dúvida daquela ação penal, a diferença lá, naquela sua última pergunta lá, eu não entendi. Qual que é a diferença da ação penal pública da privada? Bom, vamos aproveitar e já dar spoiler da nossa correção da semana que vem. Esse é um ponto importante que eu até quis trazer para vocês na questão, porque é um ponto que tem reflexos muito evidentes no nosso direito processual penal hoje. E isso começa em Roma. O que a gente tem? E isso começa a ser definido lá. Eu vou ter crimes os mais variados na sociedade. Só que eu vou ter alguns crimes que eles vão ferir bens jurídicos que interessam à coletividade. São crimes que têm uma repercussão social mais evidente, mais intensa. E ao lado desses crimes, existem outros delitos que não têm tanto relevo. Então, imagine se eu pratico um crime contra os cofres públicos. Isso tem impacto na coletividade. Se eu pratico um crime tão grave quanto tirar a vida de alguém, isso também tem consequências mais graves. Então, esses delitos que têm repercussão para a coletividade, eles já eram começados a ser distinguidos, já se começou a distinguir eles no direito romano, como delitos que têm que ser reprimidos pelo Estado. Então, eu tenho uma estrutura estatal que vai processar quem praticou esse crime. Então, o que hoje eu tenho como Ministério Público, lá eu também teria uma estrutura de Estado, uma estrutura oficial para processar as pessoas que praticam esses crimes, que ferem bens jurídicos que atingem a coletividade. Isso a gente tem até hoje. Vocês vão estudar em processo penal que existem ações penais públicas e ações penais privadas no nosso direito. Só que 99,9% das ações penais vão ser públicas. Ou seja, eu tenho um Ministério Público, que é um órgão estatal, que é um órgão oficial, que é encarregado de processar criminalmente as pessoas que praticam esses crimes que são de ação penal pública. Então, os romanos já começam a esboçar esse desenho de processo que é feito por um agente estatal, que não seria o equivalente ao Ministério Público, e dentro de uma estrutura estatal, ou seja, dentro de um processo judicial, dentro de uma sequência de atos que é comandada pelo próprio Estado. Eu não tenho só particulares resolvendo isso. Então, esses seriam assim, os crimes que vão envolver a coletividade e que vão ser de ação penal pública. E do outro lado, para os romanos, por exemplo, um crime de furto, em que eu subtraí o patrimônio de alguém sem violência ou grave ameaça, para eles era um crime que não tinha por que o Estado processar quem praticou um furto. Era um crime eminentemente patrimonial. Então, só dizia respeito a mim, que eventualmente sou vítima, e a pessoa que praticou esse delito de furto. Aí eles entendiam que, nessa hipótese, eu não preciso usar a estrutura estatal para processar quem praticou o furto. Aí, se eu, Guilherme, sou vítima, eu é que vou atrás dessa pessoa e processo ela. Eu é que vou fazer, às vezes, do que seria o equivalente ao Ministério Público. Eu é que vou atrás e processo esse indivíduo. Só que isso também, e acho que a apostila de vocês usa esse termo, dentro de uma estrutura oficial. O que quer dizer isso? Que eu vou fazer isso dentro do processo. Eu vou fazer isso dentro da concatenação de atos oficiais, que é o processo. Então, vai ter uma acusação inicial minha, Guilherme, vou ter o equivalente a um juiz para decidir. Então, por exemplo, ó, vamos... minha tela.
Ó, vou abrir o Código Penal para vocês terem uma ideia. Ó, meu primeiro crime é o crime de homicídio. E ele vai ser um crime que vai ser de ação penal pública. Eu vou ter, no entanto, crimes contra a honra. Eu tenho calúnia, eu tenho difamação, eu tenho injúria. Aqui, eu sempre vou ter hipóteses em que a minha ação penal, isso no direito brasileiro vigente, isso hoje, em que a minha ação penal vai ser privada. Então, se alguém pratica contra mim, Guilherme, hoje, uma calúnia, uma difamação ou uma injúria, o Ministério Público não processa essas pessoas. A estrutura de Estado, a estrutura oficial, não vai processar quem praticar um crime contra a minha honra. Eu, Guilherme, que vou ter que contratar um advogado que vai apresentar uma queixa-crime. Porque aqui o nosso direito entende que esses delitos só dizem respeito a mim e também a pessoa que os praticou. E às vezes, para mim, Guilherme, eu nem quero ter exposição de um processo público, eu nem quero que alguém saiba, eu nem quero dar mais holofote para uma situação que feriu minha honra, seja objetiva, seja subjetiva. Isso aqui vocês vão estudar em direito penal. Ao passo que os outros crimes, se eu parar aqui para a gente ver o roubo, o furto, o estelionato, são todos crimes de ação penal pública. Nosso direito faz essa distinção. E no direito romano também. Aqui, consegui encontrar. Sim, o direito romano é que começa com essa delimitação, essa divisão entre o que é ação penal pública e o que é ação penal privada. Só que aproveitando isso me ocorreu agora, vocês também têm que ter em mente, e isso foi um ponto de atenção ainda em direito romano, que é essa divisão que eles fazem entre processo e direito material. Tá no vídeo, eu reforcei isso para vocês, mas ó, percebam que eu abri aqui o Código Penal, que é essa lei aqui, e o Código de Processo Penal. Então, eu preciso também que vocês saibam, isso a gente começa a entender em história do direito, essa distinção entre direito material e direito processual. O direito material, ele sempre te prevê o que é aquele dever ser que a gente discutiu. Então, se o indivíduo pratica um crime, se o indivíduo pratica um homicídio, tá, e aí? Como que eu vou aplicar pena para essa pessoa? Ou no âmbito civil, se o indivíduo deixa de pagar a pensão alimentícia, se eu descumpro um contrato, como eu vou executar esse contrato? Como eu vou fazer cumprir as regras desse contrato? Esse como fazer cumprir, essas regras sobre efetivação do direito material são sempre regras de processo. Então, só fazer um desenho aqui. Essa divisão aqui vocês têm que começar a entender entre direito material e direito processual. E aí, quando eu falo do direito processual, e especificamente do direito processual penal,
Então, se a gente fosse colocar num esqueminha, seria essa relação que eu quis expor para vocês. Nossa, como é melhor ficar desenhando. Expor para vocês quando eu falei que no direito romano a gente começa a ter esse tipo de relação aqui, que não existia antes. Primeiro é distinguir direito material de direito processual. Então, o que eu vejo no Código Civil, por exemplo, ou no Código Penal, vai ter que ter necessariamente uma previsão respectiva de processo. Aqui eu tenho as regras propriamente ditas e aqui eu tenho regras de procedimento. No direito material, o direito me diz o que deve ser, o que ele espera. No direito processual, o direito me dá o caminho. Como eu vou implementar no mundo real aquilo que é o dever ser? Por exemplo, pelas relações civis, se nós temos um contrato de compra e venda, um dá o bem, o outro dá o dinheiro. E se alguém descumpre isso? E se eu te dou o bem e você não me dá o dinheiro? O Código Civil me diz que você teria que ter me dado o dinheiro. Mas e aí? O direito processual é que vai te dar o caminho. O direito processual é que vai te dizer, olha, você vai precisar ingressar com uma ação. Você vai precisar de uma petição inicial. Essa petição inicial tem que ser instruída com um documento que evidencie o seu direito. E aí eu vou ter o juiz que vai decidir, o juiz que vai ter força de até pegar, sequestrar os bens, os valores que esse réu, que essa pessoa que descumpriu a obrigação tinha. Isso são regras de direito processual. Mesma coisa no direito penal. No direito penal eu tenho lá os crimes. Toda a estrutura de direito penal que vocês vão estudar, ela sempre é dividida em duas. Preceito primário, que é o meu verbo típico. O que é crime? É sempre o que está na primeira parte do artigo. Lesão corporal. O que é lesão corporal? Primeira parte, preceito primário. Eu sempre vou ter depois uma pena. Sempre tenho um preceito primário, um verbo típico, ofender a integridade corporal ou saúde de alguém. Pena, tal. Como eu aplico essa pena? Como eu faço que no mundo jurídico a pessoa que praticou essa conduta aqui tenha efetivamente essa sanção? Isso é uma regra que quem vai me indicar é o processo... Opa! É o processo... Ah, pessoal, desculpem, aqui é o processo penal, era para... Eu não vou conseguir escrever em cima. Isso vai piorar. Aqui é o processo penal que vai me dizer como eu vou aplicar aquela pena. E aí eu vou ter no processo penal essa divisão que os romanos já fizeram, que é pensar que alguns crimes só vão dizer respeito à esfera privada, só dizem respeito a mim. Hoje, no Brasil, a gente tem crimes contra a honra. Para os romanos, crimes contra o patrimônio eram crimes de ação penal privada. E aqueles crimes que afetam bens jurídicos, que afetam a coletividade, vão ser de ação penal pública. A diferença básica entre essas duas formas de ação penal é que aqui o Estado processa quem pratica um crime. E aqui é a vítima que processo. Então, é basicamente essas duas relações. Primeiro, entre direito material e direito processual. E o processual, em relação aos crimes, eles vão ter essa divisão aqui, que vocês vão estudar de forma mais aprofundada em processo penal. Mas isso já se faz presente desde o direito romano. Uhum. Respondido? Ok, respondi. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Bom, Direito medieval, você vai dar uma pincelada aí para nós, Guilherme? Desculpa, eu não sei se foi meu áudio ou o seu, que não ouvi direito.
No direito medieval, você vai dar uma pincelada para a gente agora? Podemos fazer isso. Deixa eu até Tá. abrir. Bom, pessoal, vamos lá até para a gente entender onde a gente está e fazer as retomadas necessárias. Aqui a gente tinha a antiguidade, que a gente viu e acabou de conversar, sobre alguns aspectos importantes do direito romano. E tudo mais que a gente tinha visto aqui sobre povos do Oriente Próximo e também sobre Grécia. E depois, antes disso, a gente tinha visto pré-história. Então, a gente está no momento da disciplina que a gente fala disso aqui e vamos começar a falar disso aqui também. Opa! Quando a gente falou rapidamente sobre Idade Média, a gente fala de um período, primeiro, que é muito extenso. A gente fala em um período de 10 séculos, que vai do ano 400 a.C. até quase o anos 1500 depois de Cristo. E eu vou ter, nesse momento, uma situação peculiar, que é a formação de uma estrutura social, política e econômica que vai ter traços distintivos muito importantes, que é basicamente a figura do feudo. Talvez vocês se lembrem das aulas de vocês de história, dessa estrutura, dessa imagenzinha. Eu tenho, numa porção de terra específica, a convivência entre classes distintas. Eu vou ter como classe principal e dominante o senhor feudal. Só que eu também vou ter os vassalos desse senhor feudal. Então, aqui, esse castelo representa o senhor feudal e as pessoas que moram no entorno do feudo são vassalos. E aqui é interessante a gente notar que, de forma rudimentar, eu vou ter uma relação contratual entre o senhor feudal e o vassalo. Eu vou ter uma relação que não advém necessariamente de uma previsão abstrata ou do que seria uma previsão de um código ou que se aplicaria a todos de maneira indistinta. Eu vou ter de maneira muito marcante essa relação contratual entre o senhor feudal e o seu vassalo. De acordo com nessa relação contratual, eu tenho dois polos e cada um tem uma contrapartida. Eu tenho obrigações sinalagmáticas. Eu tenho um indivíduo que tem algumas obrigações e tenho outro indivíduo que tem obrigações correspondentes. Então, a gente começa a ver de maneira ainda rudimentar a formação de relações contratuais. O senhor feudal, ele tinha a obrigação de dar um pedaço de terra para esse vassalo. Então, se vocês olharem aqui, as divisões de plantação que eu tenho, ou até as casas que estão aqui, isso aqui era o mais comum, cada casinha dessa aqui com espaço de terra delimitado era o espaço de um vassalo. Então, a obrigação do senhor feudal era providenciar e prover esse vassalo com
terra para que ele trabalhasse na terra e tirasse o seu próprio sustento. Só que isso, evidentemente, não saía de graça. É aí eu tenho as obrigações do vassalo. Esse vassalo tinha obrigações das mais variadas. As mais principais eram, ele tinha que prestar serviço militar, esse senhor feudal. Então, se esse senhor feudal acabasse entrando em conflito, em guerra com outro senhor feudal, todos os vassalos desse senhor feudal tinham a obrigação contratual, de natureza contratual que se começa a desenhar, de servir nessa guerra. E também existia a obrigação desse vassalo trabalhar alguns dias da semana para o senhor feudal. Então, sei lá, 2, 3 dias da semana, tudo que o vassalo produzisse na terra dele não era dele. Tinha que ser entregue para a subsistência do senhor feudal e da sua família. Então, esse ponto que chama atenção, entre outros que eu até indiquei no vídeo para vocês, mas é essa relação contratual que a gente tem em relação ao direito feudal. Essa forma social que surge a partir dos feudos vai ter esse traço característico de um contrato que começa a se esboçar. Só que não pensem que não existia uma pretensão de direito nesse período, de um direito abstrato que se aplicasse a todos. E eu tinha, além do senhor feudal, imaginem que eu tinha uma terra. Imaginem que eu tinha uma terra. Esse aqui é o que seria um estado, ou quase isso, e dentro desse estado eu tinha vários feudos. Só que aqui, cada feudo era comandado por um senhor feudal. Só que acima deles, eu também tinha a figura real, a figura do rei. E esse rei tentava editar leis que fossem abstratas e abrangentes para tentar uniformizar como o direito seria aplicado, como as relações sociais se dariam dentro desse reino. Só que a relação contratual entre senhor feudal e vassalo, ela prevalecia em relação a essa pretensão de regra abstrata do rei. E aí, outro ponto que eu chamei a atenção de vocês também é o direito canônico. Ou seja, o direito que surge a partir da influência da igreja nas instituições de Estado. Porque vocês devem também já saber que, na Idade Média, eu tenho a consolidação da Igreja Católica. Ela começa a surgir em Roma, tem até aquela divisão temporal de antes e depois de Cristo, isso ainda no Império Romano, só 500 anos quase depois de Cristo é que eu vou ter o fim da Antiguidade. Então eu tenho a consolidação da Igreja Católica nas instituições estatais. Então eu vou ter um direito que é fortemente marcado pela presença da Igreja. E esse direito, por consequência, vai ser um direito que vai se dar com base no como a igreja vê as relações sociais, como a igreja católica, apostólica, romana pretende que as relações sociais se deem. Então, eu vou ter nessa fase, não propriamente ainda a edificação a construção de textos legais. Eu vou ter, assim como eu tinha nos Hebreus, assim, com algumas ressalvas, a aplicação dos ensinamentos religiosos como norte para a condução da vida das pessoas e como norte do que deve ser feito, proibido, permitido e de como resolver esses conflitos. Eu não vou ter, então, se eu tenho a Bíblia, se eu tenho a igreja para me dar os nortes, eu não vou me preocupar em ter códigos formados, eu não vou me preocupar em ter um direito abstrato que se aplique a todos, porque eu já tenho a igreja que faz isso. Então, nesse período, eu vou ter de maneira muito marcante um desenvolvimento de pensadores que vão me fazer enxergar a humanidade de um jeito diferente. E isso vai ter uma consequência muito importante para como a gente vai enxergar, em especial, as pessoas a partir desse período. Opa! Eu mencionei para vocês
no aba de vocês tem material para aprofundamento, o que pensava basicamente Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Eles não são pensadores propriamente do direito, estudar eles é uma coisa mais relacionada à filosofia do direito do que à história do direito, mas eles são dois pensadores que vão ajudar a enxergar o ser humano de uma forma diferente no contexto social. Tudo que a gente viu até agora sobre o direito, desde o direito dos povos do Oriente Próximo até o direito romano, era um direito cujos destinatários eram homens de uma certa elite. Eram homens intelectuais, eram os homens com propriedade. Só que na lógica cristã, eu vou ter uma virada de chave muito importante. Porque na lógica cristã, eu tenho a noção de que todas as pessoas são filhas do mesmo Pai, do mesmo Deus. Então, todos são irmãos. Então, a lógica de solidariedade, de fraternidade, ela começa a obrigar o direito a incluir em sua perspectiva pessoas que antes não eram incluídas. Então, eu tenho que eu começo a partir dessa lógica cristã a olhar para as pessoas de maneira mais abrangente. Então, pela lógica cristã, não faria sentido, se todos somos irmãos e todos somos filhos do mesmo Pai, que eu começasse a ter distinções tão grandes entre as pessoas. Então, esse é um ponto muito importante para a gente começar a pensar sobre a dignidade da pessoa humana. Até porque esses indivíduos, nós todos, esses indivíduos que somos irmãos, na lógica cristã, a gente também, a partir desse pensamento, não somos só seres de carne e osso. O pensamento, o ideário cristão também atrela uma alma para essa pessoa, uma alma com sacralidade, uma alma com um quê de divino. Então, a pessoa começa a ser vista como algo importante em si. Então, se todos são irmãos e todos têm essa ligação com algo maior, a vida de um indivíduo importa. O fato de eu discriminar esse indivíduo começa a ter repercussão negativa na minha forma de pensar. Então, essa parte do direito medieval, que tem a ver com o direito canônico, ela não vai ficar marcada para a gente como, nossa, aqui foi inventado um grande código, nossa, aqui eu tenho um código de Hammurabi, aqui eu tenho um marco legal muito importante. Não. O que vai marcar para a gente essa fase do direito canônico é essa virada de chave. É como, a partir do pensamento cristão, eu vou começar a pensar nas pessoas de maneira diferente. Eu vou começar a enxergar os indivíduos de maneira distinta da que eu via antes. Porque a lógica cristã vai fazer com que eu pense em dignidade da pessoa e também em solidariedade, e também em fraternidade. Valores esses que antes da lógica cristã não existiam. Então a gente vai ter esses dois pensadores, no aba de vocês, quem se interessar e quiser aprofundar, tem material. Eu vou ter primeiro o Santo Agostinho e depois o São Tomás de Aquino, que vão contribuir para o desenvolvimento desse pensamento mais humano do direito a partir da lógica cristã. Pessoal, de direito medieval, no vídeo eu falei, eu acho que o que mais interessa para a gente é pensar no direito feudal, contrato, senhor feudal e vassalo, e no direito canônico, não a edição de ferramentas, instrumentos, institutos jurídicos, mas essa mudança de pensamento a partir de como o direito, como as relações sociais são conduzidas a partir da lógica cristã. Pensando que agora eu não tenho reforma protestante ainda, eu estou falando exclusivamente da Igreja Católica Apostólica Romana, da igreja que surge em Roma e que vai se espalhando pela Europa nesse primeiro momento. Eu só tenho uma igreja, eu tenho o Papa, tenho as figuras clericais e tem uma igreja que tem muita força, que tem muito peso, uma igreja que comanda todas as estruturas estatais também. Ela está permeada, ela está dentro de todas as estruturas estatais. Então, o peso da igreja na Idade Média, a igreja era a instituição mais poderosa nesse período. Até que a gente vai ter mais para frente as reformas protestantes que vão começar a fragmentar essa igreja que inicialmente é só católica. Alguma dúvida, pessoal, sobre algum desses pontos? Deixa eu até fechar o... Tranquilo, não. Professor. Também tranquilo. Não.
Aí, pessoal, voltando para... Cadê? Para nossa reguinha. A gente vai ter a transição agora da Idade Média para uma outra fase, que eu vou chamar de modernidade. Isso lá no século XIV e no século XV, lá em 1453, ali entre os anos 1400 e 1500. Só que aí a gente vai mais uma vez brigar com o nosso material. E isso é importante, pessoal, porque o que eu vou falar agora, vocês vão ter que ler o que está no AVA, tá? Não está na apostila de vocês. Ó, essa é a nossa unidade 3, tá? Essa aqui é a nossa ementa, é o que a gente tem que ver em direito ocidental moderno. Isso aqui, sem tirar nem pôr, é a nossa ementa. Só que percebam que a nossa seção 1 fala em codificações dos séculos 18 e 19. Só que, opa, eu não falei que a modernidade começa no século 15? Então, o material me roubou aqui 3 séculos. O que acontece, pessoal? Existem autores que não fazem essa divisão aqui, ó, alguns historiadores. Eles falam que tudo, a partir de 1453, é modernidade. Aqui eu tenho um marco importante que para alguns justifica uma mudança de era, uma mudança de tempo. E a Revolução Francesa. O que acontece? O nosso material, ele não fala, ele não pensa que existe contemporaneidade. E existem historiadores que fazem isso. Ele fala apenas em modernidade. Só que o nosso material, ele só falou de uma modernidade pós-revolução. Então, nosso material começa falando, ele termina de falando de Idade Média e, de repente, está lá pós-Revolução Francesa falando no Código de Napoleão. Então, a gente vai parar para ver agora esse hiato aqui, esse intervalo de mais de 400 anos, que para alguns vai ser a modernidade propriamente dita. Para não ficar confuso, como que eu separei os slides para vocês? Em direito moderno pré-revolução, ou modernidade para alguns. Então, a gente vai ver agora essa etapa aqui, entre o fim da Idade Média até quando vão começar as revoluções burguesas e liberais. Aí eu vou ter Revolução Americana, Revolução Inglesa, Revolução Francesa, e aí a gente vai entrar em tese na época que a gente vive hoje. E aí a gente começa a desacelerar bem o conteúdo para a gente conversar bastante sobre tudo que acontece a partir daqui. Porque o que acontece a partir daqui tem muito a ver com o que a gente vive hoje. Aqui a gente vai começar a falar em constitucionalismo. Aqui a gente vai delimitar para vocês o que é common law, o que é civil law. Então, hoje a gente tem uma aula que ainda é mais no ritmo das demais, e a partir da até perdi meu mouse. A partir da contemporaneidade, a gente começa a falar com muito mais vagar, a abarcar muito mais questões antes de passar para qualquer outra fase. E só a título de curiosidade, para quem quiser no quadro, vou pôr aqui também. Existe quem diga que a gente hoje não vive nem modernidade, nem em contemporaneidade. Que a gente, desde o fim do século XX, está numa outra fase ainda. Isso a gente pode discutir depois. Mas agora a gente está bem nessa parte aqui do nosso esqueminha. A gente entra agora nesse ponto. Só antes da sequência, pessoal, como eu disse, o material de vocês, ele não tem nada escrito sobre o que a gente vai ver agora, tá? Então, eu preciso... Isso vale para as duas turmas. Para as duas está disponível no AVA de vocês. Eu preciso que vocês acessem o AVA. Ó, para o pessoal do quarto semestre,
vocês vão acessar o AVA e vão ler o que está na unidade 2, seção 3, Direito e Estado Moderno, pessoal do quarto. Pessoal do primeiro, vai ler o que está no encontro 7, pré-aula, o Direito e o Estado Moderno. Pessoal, até aproveitando que eu estou com a tela aberta, eu estou com medo de fazer vocês se confundirem. O AVA de vocês das duas turmas, mesmo aqui é a AMI do quarto semestre, eu estou alimentando, tá? Com meus slides, com os vídeos que a gente tem feito nas últimas semanas. Quem chegou depois, esse vídeo que a gente está fazendo agora vai ser gravado também. Mas isso está tudo disponível para as duas turmas. Só o pessoal do primeiro que tem indicações de leitura de pós-aula. Pessoal, eu não falei isso antes, ontem eu fiquei vendo, até me senti culpado. Mas não se assustem quem parou para ver o que está na pós-aula, tá? Eu preciso que vocês leiam tudo que está na pré-aula, isso é leitura obrigatória. Na sequência, a gente vai ter sempre meus slides, que ajudam vocês a terem o norte, lembrar da aula, e agora eu vou colocar para vocês também o vídeo da aula. O que está em pós-aula, pessoal, do primeiro, é leitura facultativa, tá? Eu estou colocando para vocês algumas leituras que são até mais densas, mais pesadas um pouco. Poxa, gostei muito desse assunto. Então, ali tem um artigo científico que explica melhor, com mais profundidade, aquela questão. Mas não se assustem que a leitura não é obrigatória. Mas, poxa, eu estou tranquilo, estou gostando, estou com tempo nessa fase de reclusão, de quarentena, vou parar para ler, fica à vontade. Mas quem viu aquilo ali, poxa, tem um texto aqui de 38 páginas, mentira, acho que mais maior deve ter umas 20. Não se assuste, é só para quem quer aprofundar. Então sempre tem um texto, uma leitura complementar em relação ao assunto da aula, mas não é leitura obrigatória. Então, pessoal do primeiro, não se assuste. O pessoal do quarto, o que tem lá lançado é tudo que eu lancei de leitura de análise obrigatória. Então, voltando. Isso eu preciso que vocês leiam, porque não tem na apostila. Se vocês pararem para entrar no AVA de vocês agora... Já conferi aqui, professor. Marisa do quarto. Oi, Marisa. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Já conferi, o material é esse mesmo. Então, se vocês forem ver, ó, eu não peguei pesado, é só o que eu quero que vocês saibam o que está aqui. Ó, são só 5 páginas, que explica basicamente a relação que a gente vai parar para dar uma olhada agora, que é a relação entre o direito e uma figura que para a gente é muito importante, que é a figura do Estado, que é a figura da soberania, que não existia antes da modernidade. Tá? Não está na apostila, isso aqui vocês têm que ler, tá? Isso aqui não está na apostila, mas vai ser objeto de avaliação. Então, leitura obrigatória de fora da apostila. E aí, voltando propriamente para o nosso material de aula, a gente vai falar dessa parte da modernidade que está antes do que está na ementa. Por isso que tem a leitura extra, que eu chamei, para não ficar tão complicado, de direito moderno pré-revolução. A nossa ementa, a nossa apostila, fala do direito moderno só pós-revolução. E alguns vão chamar o direito moderno pós-revolução de nem modernidade mais, vão chamar de idade contemporânea, que seria a idade que a gente vive até hoje. Isso a partir do século XVIII. Então, falando dessa transição entre o direito medieval e o direito moderno, a gente vai ter mudanças sociais muito drásticas. A gente vai ter, a partir do século XIV, ali no século XV, entre os anos 1400, 1500, uma visão de mundo que vai contrapor a visão de mundo que a Igreja Católica e a Idade Média tinham. Eu vou ter uma visão de mundo que vai negar a Idade Média como um período de tempo válido na história da humanidade. Eu vou ter uma visão de mundo que vai reviver
que vai fazer renascer as ideias dos gregos e dos romanos, da antiguidade clássica. Então, eu vou ter uma série de transformações sociais a partir do século XIV e do século XV que vão colocar em xeque aquele mundo medieval, que vão começar a desconstruir a visão de mundo que eu tinha antes. Então, aqui tem um trecho para vocês de um autor que eu tenho gostado bastante também, que fala um pouco dessa virada. A partir da metade do século XIV, começam a acentuar-se os sintomas de uma transformação da mentalidade da humanidade europeia. A visão teocêntrica do universo, ou seja, a visão centrada em Deus, aquela visão própria do direito canônico que marcou muito a Idade Média, cede lugar a uma concepção nova, o antropocentrismo ou humanismo. Antes eu tinha o teocentrismo, que era o Deus no centro. Agora eu começo a ter o antropocentrismo, que é o homem no centro. Eu vou olhar para o mundo preocupado agora com a pessoa, com o indivíduo. E não mais olhar para o mundo como se o mundo girasse em torno de Deus. Eu começo a mudar essa visão na modernidade e começo a olhar que o mundo, na verdade, gira em torno do homem, em torno da pessoa. E é essa visão que a gente tem até hoje. A gente se preocupa com as pessoas são a base fundante da sociedade. Antes da modernidade, eu tinha outras estruturas que ocupavam o centro social, que eram basicamente estruturas religiosas. Isso de forma muito marcante na Idade Média. Agora eu começo a mudar isso. Eu vou ter o homem no centro, eu vou ter o antropocentrismo. E também alguns vão chamar de humanismo, em que o homem ocupa o centro de todas as coisas. Essa nova concepção do universo conduziu a um novo teor de vida e, consequentemente, a novas instituições que substituíram até violentamente as antigas. A Idade Média findava, começava a Idade Moderna. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês 3 marcos muito importantes que vão me fazer criar essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Eu vou ter essa substituição de tudo que era importante, as bases, os pilares da Idade Média, eu vou ter todos eles sendo desconstruídos. Então, a Igreja Romana, por exemplo, ela deixa de ser um grande mote do pensamento, o grande motor, a grande forma de criar formas de pensar. Até porque aqui na Idade Moderna, no fim dessa primeira etapa, que eu vou começar a ter as reformas protestantes, que eu vou começar a ter os dissidentes da Igreja Católica, Lutero, por exemplo, criando outras formas de pensar a religião cristã. Então, a Igreja Romana, a Igreja Católica, como aquela igreja que desde a Idade Média conduzia as formas de pensar no mundo, isso começa a perder força. Outro ponto também que é muito importante, aquela minha dinâmica que muitas vezes era feudal, ela começa a ser substituída por uma figura central mais forte. Antes eu tinha naquele espaço vários feudos e eu tinha um rei que era uma figura meio secundária. Agora eu faço o oposto. Agora eu torno esses feudos, essas fragmentações de território menos poderosas e vou concentrando o poder em uma outra figura. Então eu vou começar a ter aqui um ganho maior de força, de poder por parte dos reis. E vou ter aqui o surgimento de monarquias nacionais. A gente vai falar daqui a pouco de forma mais detalhada sobre isso. E também eu vou ter essa nova forma de pensar o mundo que eu comecei a falar para vocês há pouco. Eu vou ter o que seria o nosso terceiro ponto aqui, o que é, na verdade, esse reformismo filosófico. Eu vou ter a preocupação com o ser humano. E eu vou ter também, em decorrência do fim da hegemonia da Igreja Católica, uma política mais secularizada. Eu vou começar a ter instituições
que não estão mais permeadas, que não estão mais misturadas com a igreja. Eu vou começar a fazer uma separação entre o que é instituição estatal e o que é igreja. Não que o pensamento religioso perca força. O pensamento religioso ainda tem sua importância nesse período. Inclusive, é o pensamento religioso que ainda vai continuar fundamentando algumas monarquias. Só que a junção que eu tinha na Idade Média entre Estado e Igreja, ela começa a ser desfeita. Ela começa a ser desconstruída. E aí, eu vou ter, nesse cenário da fragmentação feudal, eu saio dela e vou para a formação dos estados. Isso num mundo que é mais secularizado, ou seja, tem menos ingerência religiosa, num mundo que vai ter a corrente filosófica racionalista como a grande forma de pensar, como a grande forma de compreender o mundo. Então, eu saio muitas vezes dos dogmas religiosos para falar, opa, mas calma aí, vamos compreender essa relação, vamos compreender a relação entre homem e natureza, entre pessoa e natureza, de maneira racional. Eu começo a ter aqui na Idade Moderna, no direito moderno, muita expansão da ciência. Eu começo a ter aqui muita expansão, uma efervescência artística, sobretudo na Itália. Então, esse racionalismo, essa forma diferente de ver o mundo, vai marcar o direito e marca muito a sociedade nesse tempo. E vou ter, como a gente já falou, uma forma de sociedade antropocêntrica, uma forma de sociedade que vê o homem, que vê a pessoa como o centro das coisas. E a partir da pessoa é que tudo se desenvolve. Aqui também, pessoal, nesse período que a gente vai ter, inclusive, a descoberta do heliocentrismo. A gente vai ter, aliás, me faltou a palavra agora. Enfim, a gente vai ter não mais enxergar que o mundo, que o universo, a nossa galáxia gira em torno da Terra, mas é que a Terra que gira em torno do Sol. Então, essas evoluções científicas todas se dão nesse contexto de mudança do pensamento que vem na época do direito moderno. Ponto importante, importantíssimo que vocês têm que ter nessa fase é que, nesse contexto em que sai o senhor feudal e entra o rei, surge a figura do Estado. A figura do Estado era uma figura que não existia antes. A figura do Estado, pessoal, ela não se fazia até a modernidade. A gente falou há pouco que a gente tinha... Vou fazer invertido isso aqui. Que a gente tinha no que seria um país... caramba. No que seria um país, uma relação em que eu tenho um rei fraco e que eu tenho senhores feudais poderosos. Isso na Idade Média. E agora a gente vai ter uma mudança muito importante. Agora a gente vai ter um rei
rei, que é a autoridade máxima dentro desse espaço territorial. Imaginem que meus círculozinhos aqui são os que hoje a gente conhece como país. Na Idade Média, eu tinha, por uma relação contratual que a gente já comentou, um poder muito forte do senhor feudal e um rei que tentava fazer um direito homogêneo em todo o seu espaço de poder, mas que não conseguia. A partir de agora, nesse meu espaço territorial, que seria o equivalente a um país, eu tenho o surgimento de uma figura central muito importante. Eu tenho o surgimento a partir da figura real, dessa coisa que eu vou chamar de Estado. Os teóricos da época, pessoal, é que vão falar que, a partir de toda essa efervescência racionalista, antropocêntrica e secular, que a gente vai ter, primeiro, a hegemonia, a prevalência, só não quero comer nada aqui para vocês, a prevalência dessa figura monárquica dentro daquele espaço de território. Aqui eu quero só primeiro falar sobre esse slide para depois definir para vocês o que é Estado. Eu tenho, por exemplo, ali no século XVI, um cara que vocês já ouviram falar também, que é o Maquiavel. O Maquiavel, ele é autor de um livro que chama O Príncipe. Até hoje, quem quiser passar em qualquer sebo, em qualquer biblioteca, encontra uma cópia dele. É um livretinho, não deve ter mais de 100 páginas, não. Esse livro, publicado em 1532, esse teórico muito importante da época, ele já assimila a noção de Estado com a noção de governante. Então ele fala que esse rei e esse tal Estado são uma só figura, uma só entidade. E esse rei, inclusive, ele tem vontade plena, ele tem uma vontade incontrolada. O que esse rei quer é o que tem que ser feito. Então, daí a palavra até absolutismo, que vem do latim, é um rei solto, um rei sem freios. Então, a partir desse surgimento do rei que não encontra nenhuma limitação do seu poder, isso surge, por exemplo, a partir de teóricos como Maquiavel, a gente vai ter essa estruturação de um poder central muito forte. Eu trouxe para vocês aqui a imagem do rei Luís XIV. Ele é um rei que marca muito esse período, porque ele tem uma frase importante, eu não sei falar francês, mas ele diz que o Estado sou eu. Então, eu tenho a figura monárquica como uma figura que se enxerga como a figura pública total. A figura que se entremeia, se entrelaça com a figura de instituições públicas. Então, tem o Estado e essa figura central do rei misturados em uma só entidade. E esses são os estados absolutistas. Então, disso surge, deixa eu voltar aqui. Disso volta o nosso desenho para a gente falar que esse rei absolutista, que esse monarca absolutista vai exercer o poder, de acordo com essas premissas, de maneira muito forte em todo esse espaço geográfico. E aí surge dessas relações a noção de soberania, que antes não existia. Eu vou ter a palavra soberania surgindo nesse período, com essas figuras de poder muito fortes que vão formar o que a gente vão formar, e não como é hoje, mas já um esboço do que é o Estado. E o que é a soberania, pessoal?
tenho surgimento, a partir dessa lógica, de duas capacidades, de duas possibilidades, a partir desses estados modernos. A primeira é, eu dou tanto a força para esse rei que, e aqui eu vou falar desse segundo pontinho aqui, dentro desse território, ele tem a palavra final. Ninguém dentro desse espaço de exercício do poder tem possibilidade de decidir acima dele. Então, o que ele decide é a palavra final. Dentro desse território específico, sobre um povo específico, a palavra final é sempre dele. Cabe a ele, o detentor da soberania, exercer esse poder em última instância. E, além disso, quando eu tenho esse detentor da soberania se relacionando com outros estados, com outros países, que seria, hoje a gente chama de país, ele sempre vai ser tratado com igualdade. Porque se ele não é tratado com igualdade nessas relações internacionais, quer dizer que ele não vai conseguir mandar no território dele, não vai conseguir mandar no povo dele. Então, a soberania tem duas facetas. Uma faceta externa, que é, se eu vou me relacionar com outros países, eu sempre sou igual. E, dentro do meu território, quem manda sou eu. Eu sou a última instância de decisão dentro do meu território. Pessoal, isso surge num contexto de governos absolutistas, de governos que são, como que eu posso dizer? Que são autoritários. Só que a gente usa essas relações e essas formas de manifestação da soberania também, ainda hoje. Isso que a gente está falando de soberania, hoje é muito presente. Então, por exemplo, quando vocês forem estudar direito internacional, direito constitucional também, vocês vão ver essa soberania muito presente. Vocês vão ver que dentro do Brasil existe a figura do chefe de governo, que no Brasil, no nosso sistema, é o presidente da República. O presidente da República, como chefe de governo, exerce soberania internamente. Então, nenhuma instância de decisão executiva no Brasil hoje é superior à do presidente da República, porque ele exerce, como chefe de governo, essa faceta interna da soberania no Brasil. Mesma coisa, no Brasil, o presidente exerce também a função de chefe de Estado. Quer dizer que ele também exerce a faceta externa da soberania. Porque, como chefe de Estado, o presidente brasileiro representa o Brasil nas suas relações com países estrangeiros. Então, nessas relações, ele sempre tem que ser tratado em pé de igualdade. Foi o que, por exemplo, começou a se cogitar. Nós estou até perdido no tempo. Foi ano passado ou foi esse ano a questão das queimadas? Acho que foi ano passado, né? E aí a gente teve situações... Oi? Foi ano passado. Foi ano passado, né? Você teve situações em que, por exemplo, se dizia que a França, que os europeus queriam dizer o que o Brasil tinha que fazer tal coisa. Qual a questão que se levanta? A questão da soberania. Se o Brasil é um Estado soberano, nenhum outro país pode dizer o que o Brasil tem que deixar de fazer ou não. Agora, por exemplo, a situação do coronavírus na OMS. Vocês veem que quando a OMS fala, ela sempre, no máximo, sugere coisas. E sempre fala, olha, mas cada país faz do jeito que achar melhor. Por que isso, pessoal? Porque a gente ainda hoje encara os estados, os países, como soberanos. E olha para essa faceta externa da soberania também. Isso começa a ser desenhado com o surgimento do Estado moderno. E a faceta interna, para a gente, é mais fácil de entender. Eu vou ter algumas figuras, algumas autoridades que dentro do Brasil, dentro de qualquer outro estado, vão dar a última palavra. Só que a gente fala isso hoje, eu estou exemplificando isso hoje, num contexto de separação de poderes, tá? Isso vai acontecer só pós-Revolução Francesa, é tópico para nossa próxima conversa. Aqui eu falo de uma pessoa, esse meu monarca absolutista, ele é executivo, ele é legislativo e ele é judiciário também. Então, esse poder que eu outorgo, que eu dou para ele, é um poder muito superior ao poder que a gente vê hoje com divisão de poderes.
Só que essa lógica de o indivíduo que aqui dentro dá a última palavra e que fora ele representa o país, o Estado, e é tratado com igualdade, isso vai surgir a partir desse reconhecimento das monarquias absolutistas com o surgimento desses Estados modernos. E aí, eu queria aproveitar que nós falamos de soberania, que é um elemento que surge a partir dessa concentração de força na figura central, para falar com vocês brevemente sobre os elementos de formação de um Estado. A gente acabou de ver, pessoal, soberania. Esse é o elemento mais importante para que eu diga que eu tenho um Estado, que eu tenho o que hoje a gente conhece como país, que é o que começa a se desenhar a partir desse período. Só que não me basta ter poder para exercer. Eu preciso, além de poder para exercer, primeiro, de um território. Eu preciso ter a delimitação geográfica de onde eu vou exercer esse poder. Então imagine que eu me autodeclare o presidente, sei lá, melhor, o imperador soberano de alguma coisa. Se eu não tenho um território delimitado em que eu exerço o meu poder, falta um elemento para que eu consiga exercer ele, para que eu consiga realizar a efetivação desse poder. Então, meu primeiro ponto é ter um território, é ter um espaço geográfico delimitado no qual eu vou exercer esse poder. E além de ter um espaço geográfico delimitado, eu preciso ter pessoas as quais vão me obedecer, que no caso dessa época seriam súditos. Então, eu preciso ter a conjugação de soberania, ter o reconhecimento do poder, eu preciso ter um território, espaço geograficamente delimitado em que eu vou exercer esse poder, e tenho que ter o povo, que são as pessoas com um certo grau de homogeneidade cultural, que vão viver sob a regência dessa soberania, que vão viver sobre a regência desse poder. Então, e alguns livros trazem esse exemplo, falando sobre território ainda. De nada me adiantaria, eu estou num navio em alto mar, e eu me declaro o rei supremo do navio, o imperador supremo do navio. Sem o território, por mais que eu diga que eu sou daquele navio autoridade suprema, eu não tenho um Estado ali, porque eu não tenho um território. E da mesma forma, se eu tento exercer poder e não tenho pessoas, eu não tenho nenhum indivíduo para materializar esse meu poder, para fazer essa minha vontade, essa minha soberania se manifestar no mundo real. E da mesma forma, se eu tenho um território, tenho um povo, mas não tenho ninguém que exerce o poder sobre eles, eu também não tenho Estado. Eu teria algo muito confuso, pessoas dispersas, esparsas num espaço geográfico específico, mas eu não teria Estado também. Então, o Estado surge primeiro da noção de soberania, que é a noção que surge com essas monarquias absolutistas. E aí eu vou atrelar essa soberania ao espaço geográfico e também ao povo com um certo grau de homogeneidade cultural. Falam a mesma língua, por exemplo, que tem costumes parecidos. Quando eu faço a junção desses elementos, eu tenho o surgimento da figura do Estado. Isso é um ponto que vocês estudam. Hoje eu acho que vocês não têm mais, mas as faculdades mais antigas, a FUCMAT, por exemplo, a Uniderp nos seus primórdios, você tinha matéria específica de teoria geral do Estado. Você estudava só o que é o Estado, como o Estado se manifesta, como o Estado se faz presente. Você pegava cada um desses elementos e destrinchava todos eles. Hoje esse é um conceito que tem caído um pouco, não um conceito em si, mas um estudo que hoje a gente já não dá tanta importância, porque vocês vão ver que tem uma questão aqui que é decorrência dessa soberania desse Estado e que hoje ela já começa a ser mitigada nesse tempo de pós-modernidade para quem entende que a gente vive numa época pós-moderna. Então, é a partir da lógica das monarquias absolutistas que surgem com a modernidade que eu vou ter todas essas noções aqui aparecendo. Isso em contraposição àquela lógica fragmentária
do direito feudal, que aqui eu tinha contratos e muita força da igreja. Aqui eu tenho muito poder do Estado e uma igreja que vai perdendo força, no contexto de racionalização e humanismo também. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tranquilo, professor. Tranquilo, obrigado por responder. Pessoal, é importante a gente mencionar também, dentro dessa lógica dos estados absolutistas, das monarquias absolutistas, um cara que talvez vocês também já tenham ouvido falar no decorrer da vida de vocês, que é o Hobbes. O Hobbes é apontado como um dos maiores teóricos do absolutismo monárquico. E ele defende a figura de um Estado totalitário. Ele defende a figura de um rei todo-poderoso. A lógica do Hobbes é a primeira lógica contratualista da vida em sociedade. Hobbes é um contratualista, pessoal, autoritário. Ele defende ideias de relações entre rei e súditos totalitárias e de muito poder do rei. Depois você vai ter no iluminismo, lá no século XVIII, alguns contratualistas liberais. O Locke, por exemplo. Mas o Hobbes, ele parte da seguinte lógica. Nós somos essencialmente ruins. Nós somos maus. Então, se nós vivermos em um estado de natureza, a tendência é que nós matemos uns aos outros. É do Hobbes aquela fala que o homem é o lobo do homem. Então, ele diz que nós somos ruins. Nós, se não tivermos uma figura que nos controle, nós vamos nos matar, nós vamos acabar com a humanidade. E aí ele diz que, para que esse estado de natureza, em que o ser humano é essencialmente ruim, ele seja suplantado, ele seja superado, eu preciso fazer uma coisa. E aqui é um pensamento abstrato, tá? Eu vou ceder parte da minha liberdade para uma figura central, para o Leviatã, para o Estado. E o Estado vai ser o detentor de parte da liberdade de todas as pessoas que vivem dentro daquele território e sob aquela soberania. O Estado, a partir disso, dessa cessão da nossa liberdade, a gente dá para o Estado a nossa liberdade de exercer a força sobre o outro. Então, eu digo para o Estado, Estado, eu me comprometo a não exercer força, a não machucar, a não matar ninguém. Eu te dou, você, Estado, a partir de agora, é o detentor da minha capacidade de violência. Então, a partir dessa lógica, e é uma lógica contratual, eu estou celebrando um contrato com o Estado, todo mundo que vive em sociedade teria celebrado esse mesmo contrato com o Estado começa a ter o monopólio da força. Então, só o Estado é quem pode prender, só o Estado é quem pode matar, só o Estado é quem pode exercer força física, aplicar força física sobre alguém. Então, esse é o sentido que o Hobbes dá, a partir da lógica de estado natural dele, para que todo indivíduo que vive em sociedade, de acordo com a base contratual, é um contrato abstrato, tá? Ninguém assina nenhum contrato, mas essa é a lógica que ele traz. A partir de uma lógica contratual, eu faço um negócio com o Estado. Eu faço um negócio com uma figura maior. Olha, Estado, fique com parte da minha liberdade. A liberdade que eu teria em um estado natural de resolver as coisas na porrada, eu não tenho mais. Você que detém agora. Eu me comprometo a não exercer violência. Só que você, Estado, vai exercer essa violência no meu lugar para que você garanta a segurança e a coexistência pacífica entre todos nós. Então, a partir disso, Hobbes, no fim, ele acaba dizendo que o Estado exerce o monopólio da força e para garantir que nós não nos matemos, porque nós somos essencialmente ruins, de acordo com a lógica dele, eu legitimo que o Estado faça o que bem entender conosco.
Por quê? Porque eu dei para o Estado, por meio desse contrato abstrato, esse contrato imaginário, essa capacidade dele exercer a força, dele exercer a violência. Então, um dos teóricos, além do Maquiavel, um dos teóricos que mais vai influenciar a formação desses estados fortes, robustos, com uma figura central autoritária e absolutista, é também Thomas Hobbes. E aí, nosso terceiro ponto aqui é um ponto que vai ter muita importância pro direito. Porque o Leviatã, esse livro do Hobbes em que ele expõe essas ideias, ele é considerado por muitos autores como a primeira obra que diz que o direito tem que vir do Estado. A única fonte legítima de direito dentro de um Estado absolutista é o quê? É a vontade do rei. E a vontade do rei se manifesta por meio das ações do Estado. Então, se em outras etapas históricas a gente viu que os costumes tinham muita força, aqui eu vou solapar isso. Aqui eu vou enterrar isso. Aqui costume não vale mais nada. Aqui só vale o que o rei manda. E como o rei manda? Por meio do Estado. E o Estado vai manifestar a sua vontade por meio das leis. Então, aqui, pessoal, a gente tem um ponto muito importante que marca hoje o nosso direito. Qualquer livro de direito que vocês abrirem hoje para ler e falar de fontes do direito, ele vai te falar que existe uma fonte do direito que é a primordial, que é a principal. Qual é? A lei. Por que que a gente usa vadimécum? Por que que a gente fica decorando, às vezes, o que está escrito na lei? Porque a gente até hoje entende que a minha principal fonte do direito é aquela advinda do Estado. É aquela fonte de regulação social que o Estado me traz. Então, o que é costume, o que é religião, o que é passado oralmente, isso tudo agora é enterrado, a partir da Idade Moderna. Agora eu vou ter o surgimento do Estado como uma figura muito forte e um Estado que vai me dizer o que é o direito. Eu só vou regular as minhas condutas de acordo com aquilo que o Estado disse que deve ser feito. Então, esse é um marco muito importante. Então, quando eu falei para vocês, quando a gente se viu ainda sobre positivismo jurídico, é aqui que eu tenho um berço robusto, um berço forte. Alguns autores dizem que é aqui na modernidade que vai nascer o positivismo jurídico propriamente. Embora esse nome positivismo, ele vai surgir lá no fim do século XIX, começo do século XX, ali mais perto da Primeira Guerra Mundial. Só que aqui eu já tenho um núcleo do positivismo, que é falar o direito é o que está escrito. E quando eu faço isso, tem até uma citação para vocês daqui a pouco, eu começo a enxergar o direito como algo puro. Eu não me preocupo mais com justiça, como fizeram, por exemplo, inicialmente os gregos, que começavam a desenhar um justnaturalismo, de tentar achar nas noções naturais, nas noções não escritas, não impostas, o que seria justo. Aqui eu não estou preocupado com justiça, nem um pouco. Aqui eu estou preocupado em seguir o que o Estado, esse Estado poderoso, mandou que eu fizesse. E aí, a gente tem, nesse contexto de Estados absolutistas, a convergência entre a unidade do poder político, ou seja, eu tenho a convergência entre a figura central do monarca com a ordenação do direito. A palavra ordenamento jurídico, que vocês vão ouvir falar repetidamente até o fim do curso de vocês, ela começa a se desenhar aqui. Essa ideia que a gente tem de sistematização, de um composto completo de normas jurídicas que regulam tudo que acontece na sociedade, ele vai surgir nesse período, a partir da lógica dos estados, em especial desses estados absolutistas. E essa convergência vai nos fazer ter uma tendência que até hoje é predominante de um direito identificado como a legislação posta pela autoridade revestida de poder. Isso é, o direito é criação do Estado.
Então, essa figura que a gente desenhou aqui, essa figura aqui agora é a única detentora do direito. E um direito que vai ser, fazer melhor, e um direito que vai ser reduzido à noção de lei. Consequências disso, repito, as minhas outras fontes do direito são tidas como fontes secundárias agora. Não quero saber de costumes, não quero saber de tradições orais, eu só quero respeitar contratos que tenham amparo na lei. A lei é a principal e primeira fonte do direito. Essa noção surge aqui, a partir desse Estado poderoso, a partir dessa concentração de poder toda. E aí, uma citação. A codificação do direito em normas gerais, abstratas e impessoais, ditadas pelo Estado legislador, que chegará a identificar o direito com a lei, esvaziando o direito de toda a ideia de justiça. Por quê? Porque eu não estou preocupado com o que é justo ou injusto, sobretudo aqui. Eu estou preocupado em obedecer o que o Estado manda. E obedecer o que esse monarca absolutista que se confunde com a figura de Estado determina que eu faça. E essa definição aqui, pessoal, codificação em normas gerais, abstratas e impessoais, é a definição que a gente usa até hoje para ordenamento jurídico. É a pretensão de, por meio de normas que se aplicam a todos, de maneira previamente estabelecida e sem distinção de qualquer natureza entre as pessoas, que eu tenho essa noção de direito como lei. Porque as leis são essencialmente gerais, abstratas e impessoais. Repito, com gerais eu quero dizer que elas se aplicam a todas as pessoas, tem um aspecto geral. Abstrata, ela é estabelecida previamente. Eu, sem ver o que está acontecendo no mundo, eu tento imaginar o que pode acontecer, para estabelecer como as coisas devem ser. Então, tem uma previsão prévia, uma previsão anterior e sem relação com o fato concreto ainda. E também impessoal, de forma que vai se aplicar a todos, mas sem distinção entre as pessoas. Então, essa noção aqui que a gente vai usar hoje, começou a ser reconhecida, a ser formulada no século XIV e no século XV. Ponto mais importante, pessoal, esse aqui é o slide principal dessa aula. Direito começa a ser identificado como lei. O direito, nessa lógica dos estados modernos, é tido como lei. Direito é lei e lei é direito. E ponto final. E essa noção marca muito, até hoje, como a gente enxerga, estuda e aplica o direito. Pessoal, tudo bem até aqui? Espero que sim. Tudo bem, tudo bem. Obrigado por responder. Pessoal, é interessante a gente chamar a atenção, e acho que de saída já, para um ponto que vai começar a conversar com história do direito no Brasil. Porque eu estou falando de modernidade. Eu estou falando em surgimento de estados e estou falando de um período ali a partir do século XIV. O que começa a acontecer a partir do século XIV e do século XV? A gente começa a ter as grandes navegações. A gente começa a ter Portugal e Espanha dominando a técnica da navegação a explorar ambientes para além da Europa, para explorar ambientes que estão atravessando oceanos. Então, isso faz com que Portugal e Espanha sejam, na época, duas grandes potências. Tanto é que vão colonizar praticamente toda a América. Vão deixar só a parte de cima da América, que é colonizada pela Inglaterra. Estados Unidos para baixo é tudo divisão entre Portugal e Espanha. Então, o direito que nasce desses dois países
é um direito que vai ter um aspecto muito importante. E um ponto também curioso, que eu começo a ter um direito em que ele não vai se aplicar mais só naquele país especificamente. Aquele meu elemento território, quando eu falei de Estado, ele começa agora a se expandir. Por exemplo, as legislações de Portugal, os ordenamentos portugueses se aplicavam, além de Portugal, também no Brasil. E também nas outras colônias portuguesas. Então, esse é um ponto curioso. Alguns vão chamar isso de pluralismo jurídico, porque eu vou ter essa forma de aplicação de uma lei editada pela metrópole com essa aplicação plurima, com essa aplicação plural. Mas saibam que o que Espanha e Portugal editam nessa época são ordenamentos muito importantes. Portugal vai ter algo chamado de ordenações do reino. A gente vai ter a sucessão de 3 reis que eles vão produzir compilações do direito. Então a gente vai ter algo muito parecido com os códigos que a gente conhece hoje. A gente vai ter algo já que advém do Estado, que pretende ser geral, abstrato e impessoal para regular as relações sociais, não só naquele país, naquela metrópole, como também nas colônias. Então, quando vocês ouvirem o nome de ordenações do reino em relação ao direito português, saibam que é um direito que advém dessa estrutura do Estado moderno e que também é um direito que vai ser aplicado não só em Portugal, mas também no Brasil. A gente vai ter, por exemplo, as ordenações filipinas que vão até o século XIX vigendo, isso pensando que a gente está falando de um movimento que começa 500 anos antes. Então a gente vai ter surgimento desses estados modernos, essa identificação de direito com lei, e vou ter manifestações expressivas desse direito legislado, desse direito em algo já parecido com nossos códigos, a partir do que, em especial, Portugal produz. Lembrando que Portugal e Espanha, na época, são as grandes potências. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Como vocês estão? Deixa eu perguntar aí, professor. Por favor. Sobre Portugal, ordenações. Explica de novo, que eu não entendi isso. Ordenações do reino aí. Portugal, nesse contexto, eles vão editar umas... Como que eu vou explicar melhor? Cada rei do período vai fazer o seu compilado legislativo. É como se cada presidente do Brasil chegasse e falasse, olha, vou pegar o Código Civil e vou reescrever. Eu vou pegar o Código tal e vou reescrever. Então, 3 reis que se sucederam, eles foram editando leis próprias para Portugal. Essas leis que eles editam, esse conjunto de leis para toda Portugal e também para as colônias, ganhou esse nome de ordenações. Então, a ordenação filipina foi o rei Felipe que ele fez o compilado de leis para ser aplicado em todo o território português. Ordenações manuelinas são as leis que o rei Manuel editou para ser aplicada em todo o território português. Então, é só um exemplo de como essa lei começa a surgir, em especial em Portugal. Os reis começam, quando eles assumem, eles falam, olha, a partir de agora eu quero reescrever o direito, a partir de agora eu vou fazer um ordenamento jurídico próprio de acordo com as minhas concepções. E aí eles fazem as disposições para todo o reino e também para as colônias. Ok. Alguma pergunta, pessoal? Não, tá tranquilo. Tranquilo. Bom, nosso próximo tópico vai ser direito moderno pós-revolução. Só que isso são cenas para o próximo capítulo. Cadê vocês? Pessoal, acho que eu não falei com vocês no começo, mas eu até já reportei isso para a coordenação. E a gente vai fazer aulas de aproximadamente de 1h30 até 2 horas. Não vou fazer 2h40. Primeiro, é muito chato.
Eu sou aluno também, eu tenho aulas à distância, e é muito cansativo ficar 2, 3 horas na frente do computador. A gente na sala de aula, a gente tem até com a interação maior, sei lá, você para, tem um intervalo, toma água, vai mais fácil. Tem um colega que está dando 3 horas de aula e, assim, é muito complicado. Cansa vocês. Para mim, é muito mais legal ter essa interação ao vivo, mas também chega uma hora que para de ser produtivo. E outro ponto também, que é uma situação pessoal, que não sei se vocês estão ouvindo, algumas crianças chorando enquanto eu dou aula. Ontem o meu filho começou a bater na porta e cantar as músicas da Galinha Pintadinha. Então, assim, também até por alocação de tempo no meu dia, nesse contexto extraordinário de quarentena, para mim também é complicado ficar 3 horas e pouco, conversando com vocês, mas independentemente desse tempo que a gente vai gastar, o nosso compromisso é com a nossa ementa, com o que a gente se propôs no começo do semestre, a esgotar o que a gente tem de assunto. Minha preocupação para a gente fazer um bom trabalho, é ver o que a gente tem que ver em relação à nossa programação de conteúdo, tá? Então, a gente agora está parando 9h30. Repito, se alguém tiver alguma pergunta, questionamento, a hora é agora. De todo modo, alguns alunos já têm meu WhatsApp, pode me mandar o WhatsApp, pode me mandar e-mail, estou completamente à disposição de vocês. E alguma questão? Eu estou tranquila. Tranquilo. Tá tranquilo também, professor. Bom, pessoal, obrigado pela participação, todo mundo que se manifestou, muito obrigado. Obrigado, Adriana, obrigado, Matheus. Foi um prazer falar com todos. A Marisa também falou mais cedo, muito obrigado, Marisa. Participem todos que estão presentes, nós somos em um número até considerável. Obrigado a todos por terem acompanhado ao vivo. Essa aula vai estar disponível para quem quiser rever e para quem não conseguir acompanhar depois no aula de vocês. Só que, por favor, que isso não desestimule a quem conseguir assistir ao vivo para a gente conversando e vocês irem tirando suas dúvidas, tá? Fico à disposição de vocês, um excelente resto de semana, então, e a gente se vê na próxima quarta-feira de manhã. Até lá. Até lá, professor. Até, professor. Valeu.